Aí, estamos gravando. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. A gente estudou um pouquinho na última aula as técnicas de virtualização, né? Máquina virtual, como é que funciona, como é que faz para rodar um sistema operacional dentro do outro, ou para rodar uma máquina dentro da outra, né? Ou mais de uma máquina dentro da outra. E aí eu mostrei para vocês uma página que permite que você virtualize alguns sistemas direto no navegador. Hoje nós continuamos, então. Eu mostrei alguns sistemas para vocês, alguns sistemas antigos, na verdade, o DOS. Expliquei um pouquinho como que ele funcionava, como é que fazia as coisas, como eram os comandos e tal. E o Windows 1 e 2, se eu não me engano. Hoje a gente continua, vamos ver o Windows 3.1, que é considerado por muita gente o primeiro sistema operacional real da linha do Windows, né? Que realmente deixou de ser só um gerenciador de janelas para rodar programas do DOS e começou a ter programas específicos do Windows para né, serem executados. Eu vou colocar para rodar então, para apresentar. Aí acho que vocês já estão vendo. Essa é a página que eu tinha mostrado para vocês na aula passada, pcjs.org, e ela permite que você escolha vários sistemas, vários computadores para você virtualizar no teu navegador, tá? Essa aqui é a carinha do Windows 3.1. Deixa eu carregar 3.11, que é uma versão um pouquinho mais atualizada, que já tinha um suporte melhor a redes de computadores e tudo mais, tá? Então, a telinha de boot dele. Era para não demorar tanto. Então, vamos continuar no 3.1 aqui. Essa é a telinha de boot dele, né? Enquanto o computador está sendo ligado. Óbvio que aqui para nós tudo funciona muito mais rápido, tá? Então, como esses dados não vêm de um HD lento da época, nem de um CD, nem de um disquete, a gente consegue velocidades muito maiores do que as que você conseguia na época, tá? Ele já tinha esse esqueminha de janelas que a gente viu ele continuou com esse esqueminha de janelas que a gente viu nas versões anteriores do Windows, tá? E tinha diversos programinhas que podiam ser rodados, inclusive tinha a opção de você criar pastinhas de atalhos para você tentar organizar melhor as tuas ferramentas ou os teus aplicativos. Então, ele já tinha essas funções. Uma grande adição aí no Windows 3.1 foi o painel de controle, tá? Que nessa versão ainda não tinha configurações como a gente tem atualmente no Windows. Se você abrir o nosso painel de controle hoje no Windows 10, você tem milhões de configurações, milhões de coisas que você pode configurar e mudar, e, né, para deixar o sistema operacional funcionando com a tua, do teu gosto, digamos assim. Pergunta no chat. Tem sim, João. Na verdade, assim, a pergunta foi, professor, por exemplo, tem como configurar uma impressora na máquina virtual? O que acontece é assim, por padrão, a tua máquina virtual não consegue acessar as suas portas USB reais do computador. Mas no programa de virtualização, você tem como entrar lá nas configurações dele e fazer uma pontezinha, dizendo, ó, crie uma USB virtual e ligue
na minha USB real. E aí ou então você seleciona por dispositivo, ó, o dispositivo, esse pendrive, quando eu ligar aqui, eu quero que não vá para a máquina real, eu quero que vá para a máquina virtual. Então, isso funcionaria com pendrives, com impressora, com webcam, com o que você quiser. Então, você consegue sim acessar tanto a impressora, se a impressora for de rede, melhor ainda, tá? A configuração da impressora de rede é como se fosse uma impressora normal. Eu vou passar para vocês mais uns 2, 3 sistemas legados aí, só para a gente ver o funcionamento deles, e depois eu vou instalar o VirtualBox e vou formatar e instalar o Windows 10 numa máquina virtual na minha máquina, para vocês verem o processo de formatação, de instalação do Windows 10 e darem uma olhadinha em como funciona uma máquina virtual de um computador, digamos assim, de verdade, tá? Um sistema operacional mais recente. Inclusive, as ferramentas melhores de virtualização, para desktop, no caso, né? A gente está falando, não de virtualização de servidores, porque aí o foco é outro, mas você tem, inclusive, como fazer essa virtualização com aceleração 3D. Então, você tem uma placa de vídeo boa, você tem como fazer uma ligação ali para permitir que, inclusive, você consiga rodar alguns jogos e tal, o que é bem interessante, tá? O que é bem legal. Então, voltando aqui no Windows 10, aqui no nosso painel, no Windows 10, no Windows 3.1, nosso painel de controle tem menos configurações, tá? Mas já tem toda uma questão de configurações que permite, inclusive, mudar as cores, aí a paleta de cores, as fontes do Windows. Então, eu posso dizer, não gostei dessa fonte aqui, quero usar outra. Configurações de velocidade do clique do mouse, ou do clique duplo, ou da rolagem do mouse, né? Inclusive com essa opção de deixar rastros para trás. Configurações do desktop, do teclado, impressora, configurações de internacionalização. Então, aqui eu já posso configurar como é que vai ser a linguagem do sistema operacional, a linguagem do teclado, o sistema métrico, se eu quero inglês ou quero sistema métrico, separador de lista, formato de data. Então, aqui a gente começou a ter essa opção de deixar o sistema operacional mais com a nossa carinha. Tá? Inclusive com os drivers aqui, já como a possibilidade de acessórios, né, e de outros dispositivos que eu ligo no meu computador, ele acabou começando a aumentar, né, o uso dos drivers começou a se tornar cada vez mais importante para fazer esses dispositivos funcionarem. Então, aqui eu tinha como adicional, remover, fazer essa instalação de drivers, tá? E configurações de som. Então, esse painel de controle nessa versão começou a ser um diferencial aí, que acabou crescendo nas próximas versões do sistema operacional. E aqui eu podia instalar outros também, tá? Então, eu podia ou comprar disquetes ou CDs com outros programas e fazer a instalação deles aqui. O legal é que aqui foi aí uma das primeiras versões do Visual Basic que vinha meio que nativo nessa versão do Windows, tá? O Visual Basic, eu não sei se vocês já chegaram a ter alguma experiência com ele, mas ele é a plataforma de programação uma das mais conhecidas da Microsoft, tá? Então, é meio que o equivalente ao Pascal, ao Delphi. Tá? Então eu podia fazer... caramba. Fazer programas e já na interface do Windows, né? Fazer os programas com as janelinhas e tudo mais. O que antes era bem difícil. Tá? Então, isso foi algo bem interessante aí. E ele era baseado na versão na linguagem Basic. E é utilizado até hoje. O Visual Basic é utilizado até hoje
na plataforma.net nós temos o vb.net, né, que é a versão atualizada. Então foi nessa época aqui que isso começou a se tornar uma realidade, digamos assim. Tá? Não quero. E acessórios também. Aqui também foi quando começou a ter o Paint, né, o editor de imagens que nós temos até hoje, ainda com uma carinha um pouquinho diferenciada e tal, mas aí as coisas foram evoluindo depois disso. Beleza? Não, não quero salvar. Então, só para vocês terem noção de como era a carinha desse sistema operacional e como ele funcionava, tá? Vamos fechar ele aqui. Vamos avançar alguns anos lá para o 95. Então, essa é uma máquina um 386 rodando Windows 95 com 4 MB de RAM. E isso, na época, era o hardware bem... Não é, não. Aí, bem melhor. E esse é um hardware bem padrãozinho para a época, tá? 386, 486, depois vieram as primeiras versões dos Pentium, 4 MB de RAM, 8 MB de RAM, era o que as máquinas nessa época tinham. Depois que as coisas foram melhorando, digamos assim. Se alguém tiver alguma pergunta, pode aproveitar para perguntar já enquanto nós estamos dando boot aí. A gente consegue notar que já o Windows 95 era bem mais pesadinho, tá? Então, por isso que ele já até demorou mais para dar boot aqui. A cara dele, apesar de a gente ainda ter bem menos cores e tudo mais, tá? Ele tinha essa telinha de bem-vindo com algumas informações e tal, mas ele já era bem mais parecido com o que nós temos hoje. Tá? Aqui nós já temos o menu iniciar aqui embaixo, reloginho no canto inferior direito, e o menu iniciar funciona da maneira parecida com o que nós temos no Windows 10. Tá? No Windows 8, quando a Microsoft tentou aposentar o menu iniciar, não sei se algum de vocês, isso não é tão, né, não é tão antigo, o Windows 8 tem aí 3, 4 anos atrás, alguns de vocês devem até, inclusive, estar usando o Windows 8 até hoje. As primeiras versões do Windows 8, a Microsoft tirou o menu iniciar como uma forma de tentar modificar, né? Porque esse menu iniciar, esse botãozinho, agora não está escrito iniciar mais, mas ele foi a base dos sistemas operacionais por muito tempo. Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, Windows Vista, Windows 7. Então foram aí pelo menos uma década e pouco com esse menu iniciar sendo a base do sistema operacional. E no Windows 8 a Microsoft tentou tirar, mas houve uma comoção muito grande para que ela mantivesse, e aí no próprio Windows 8 ela fez uma atualização para o Windows 8.1 voltando o menu iniciar. Tá? E a partir do Windows 10 aí se tornou padrão, e o outro modo, que era um modo
com os ícones grandões e em tela cheia, eles acabaram aposentando. Aqui nós vemos que o sistema se tornou muito mais organizado, o esquema de janelas ele foi aprimorado bastante e também lembra bastante o sistema de janelas que nós temos atualmente, tá? Então, perdemos um pouquinho da transparência, as janelas não estão ainda tão bonitinhas e tal, são mais quadradonas, mas ele já lembra bastante o formato do sistema operacional que nós temos até hoje, tá? Acho que isso foi um pouco do que fez a Microsoft tentar fazer essa mudança no Windows 8. São muitos anos com um sistema, basicamente, com atualizações que não mudavam muito, tá? Apesar disso, o Windows 95 foi uma evolução muito grande, o núcleo dele foi refeito e se tornou muito mais confiável, tá? Muito mais otimizado, e foi uma versão muito importante. E depois o Windows 98, que foi a próxima versão, que obviamente saiu 3 anos depois, ela não mudou muito o visual, não mudou muito o funcionamento, foi praticamente a mesma coisa, mas ele se tornou muito mais eficiente também, tá? Ele ficou se tornou melhor em gerenciar a memória RAM, em gerenciar o processamento e tal, então foi uma atualização bem importante. E muitas das coisas que nós vemos hoje são dessa época, tá? Então, propriedades do meu computador vai me trazer uma telinha com as configurações, com as informações do computador. Funciona igualzinho no Windows 10. Se vocês abrirem aquele iconezinho, o computador, né, este computador, acho que é o nome, e forem nas propriedades, ele vai trazer uma janelinha um pouco diferente, com gráficos diferentes e tal, mas que é basicamente essa janela aqui, tá? O gerenciador de dispositivos, nós temos também no Windows 10, e não muda muita coisa também, tá? Então, eu acho que isso é uma grande importância da gente conhecer como eram os sistemas operacionais antigos, porque hoje o que nós temos, ela é quase que melhoria do que nós tínhamos naquele tempo. Então as coisas evoluíram, mas não mudaram muito, entende? Inclusive, sugestão, você pode querer instalar mais memória RAM. Ele está reclamando que 4 MB de memória é pouco para a época, tá? Se você tiver menos de 8 MB de RAM e carregar programas grandes, ou carregar programas grandes antes de iniciar o Windows vai rodar sem problemas nessas condições, mas você pode querer aumentar a velocidade do Windows e dos seus programas. Se você quiser aumentar a velocidade do Windows e dos seus programas, você pode querer instalar mais memória RAM. Então, essa janelinha aqui, ela é bem parecida com o que nós temos hoje também. Até quando a gente chegar lá no Windows 10 ou nos mais recentes, eu vou tentar lembrar de mostrar para vocês. Para que a gente possa tentar fazer um paralelo aí, tá? Aqui nós já temos um pouquinho mais a questão o começo da aparição da internet, inclusive aqui com a Microsoft Network, né, o MSN, que antigamente não tinha esse perfil de mensagens instantâneas, na época isso não era uma realidade, mas ele já permitia a troca de informações através da internet. O legal é que você podia assinar a rede da Microsoft, a Microsoft Network, através de carta, tá? Você imprimia a carta ou copiava a carta, preenchia ela e mandava para o endereço que eles te davam e você se tornava assinante da rede Microsoft. Lixeira, a mesma coisa que o que nós temos hoje, caixa de entrada aí já com um pouquinho dessa questão de e-mails e tal. Então, como eu falei para vocês na versão anterior, na 3.1, o painel de controle apareceu a primeira vez. Aqui no 95, o painel de controle já tem
Vamos ver se ele vai carregar. Já tem uma quantidade muito maior de configurações, ó. Então já são mais ícones, já adicionar ou remover programas mais parecido com o que a gente tem hoje, adicionar novo hardware para fazer a detecção de hardwares novos e fazer a instalação de dos drivers deles, configurações regionais, que no outro era aquele menuzinho de internacionalização, os modems para você poder discar para a internet, que nessa época era totalmente discada. Então, aqui nós já temos um aumento na quantidade de opções que também demonstra que o sistema operacional está se tornando cada vez mais flexível e mais tentando se adaptar mais à cara do usuário, né? Porque no começo a pessoa comprava um computador e o computador era aquilo, tá? Ele independente de não tinha opções de sistema operacional, não tinha opções de configuração, de customização, e aqui a gente já vê uma preocupação maior com a qualidade de uso, né, com a experiência do usuário, tá? Então, isso aí já se torna uma realidade, inclusive eu já podia mudar papel de parede, já vinha inclusive com os padrões extremamente interessantes, proteção de tela, então eu já tinha algumas configurações para fazer aí no sistema operacional, tá? Paleta de cores de 16 cores ou monocromática. Não quero reiniciar o computador. Mas aí eu já tinha mais opções e mais funções, tá? Inclusive aquela, não sei se alguém já viu aquele vídeo do Bill Gates. O que acontece? Nessa versão aqui, a adição do novo hardware, ela já se tornou um pouco facilitada, mas ainda não existia o plug and play. Esse negócio de você ligar um hardware novo com o Windows funcionando e ele detectar e simplesmente funcionar, ele ainda não existia. Tá? Eu tinha que vir aqui, adicionar novo hardware, selecionar o driver, não existia essa automação, esse hot plug como a gente tem hoje, né? De você poder ligar e desligar as coisas com o sistema operacional funcionando. Na próxima versão do Windows, que é o Windows 98, deixa eu ver se tem um Windows 98 aqui. Ele já era um pouquinho mais pesadinho, talvez não rode tão bem. 95. Eu acho que o Windows 98 não vai ter ainda não. Não, acho que o 98 não tem, já estoura aí a capacidade de você, né, poder rodar no navegador. Mas aí no Windows 98, ele continua com essa carinha, ele continua muito parecido com isso, ele vem com mais opções, vem com mais funções, vem com mais customização, mas ele não muda muito disso. Mas uma opção, uma função que foi trabalhado bastante foi essa questão de você poder ligar dispositivos, né, o computador funcionando, você liga as coisas e o Windows detecta e instala e põe para funcionar automático. Que aí, em uma das conferências, né, onde a Microsoft estava apresentando essas funções. Deixa eu achar esse vídeo e pôr para vocês, acho que vai ser bem bacana.
plug it in. It's going to say, hey, Espero que vá com qualidade para vocês aí. Se não funcionar direito por ser vídeo, né, na videoconferência, se não funcionar muito bem, depois eu posto o link para vocês no Classroom, tá? Mas basicamente o que o cara vai dizer é, ó, tem aqui um scanner de mesa e eu simplesmente vou ligar no sistema operacional. No computador e o sistema operacional vai detectar. E aí foi isso aqui que aconteceu. It's going to say, hey, I see you plugged in a new device, and it's going to load in the appropriate drivers. You'll notice that this scanner build, whoa. Moving right along. Então, o que aconteceu? Ele ligou o dispositivo, né, ligou o scanner, e aí ele estava explicando que o sistema operacional vai notar que teve um dispositivo novo instalado, que vai fazer todas as instalações necessárias para ele funcionar sozinho, para mim não precisar fazer nada. E daí dá uma tela azul da morte, que é, né, o apelido daquela tela azul, que é quando o sistema operacional trava de uma forma que não tem recuperação, é só reiniciar o sistema operacional. E a partir daí isso se tornou como vocês falaram no chat aí, foi uma tragédia, né? E se tornou uma piada recorrente. Tanto que, depois disso, comenta-se que o próprio Bill Gates, ele testava várias vezes as coisas e exatamente como ia fazer na hora, inclusive começou a usar mais vídeos do que apresentações ao vivo dessas funções, para evitar esse tipo de constrangimento, tá? A gente consegue notar que o técnico ficou totalmente sem jeito, deu risada, pensou e não soube o que falar. Voltei um pouquinho o vídeo aqui. Moving right along. E aí ele fala, vamos continuar para a próxima função aí. E aí o Bill Gates, vendedor como sempre foi, ele faz um comentário bem interessante, ó, quer ver? Não sei se vocês estão com áudio bem bom, mas eu já traduzo para vocês. That must be why we're not shipping Windows 98. Absolutely. Aí, o que o Bill Gates fala deve ser por isso que, ou essa é uma das razões que a gente ainda não está, né, entregando, não está vendendo essa versão do Windows 98 ainda, tá? Então, são funções novas que são implementadas no sistema e ali era uma versão não de testes, né, já era uma versão quase finalizada para o usuário, mas essas implementações novas, essas versões novas, elas sempre acabam levando a criação de novos bugs, né, criação de novos problemas também e tudo mais. E aí essa tela azul da morte, ela ficou até aí o Windows, se eu não me engano, até o Windows Vista, ela continuou com essa carinha um pouco antes do Vista. Aí a Microsoft deu uma maquiada nela, né, deu uma melhorada para tentar tirar essa piada pronta, que sempre foi, né? Então eles tentaram modificar, e agora no Windows 10, no Windows 8 ela já era bem pouco comum, já era muito difícil você ver uma tela azul da morte no Windows 8, mas ela já foi mudada para uma carinha mais amigável, sabe? Digamos assim, para tirar essa cara de que algo desastroso aconteceu e o teu sistema operacional travou totalmente e nem o sistema operacional sabe como resolver isso, tá? Então, no Windows 8 ela já se tornou mais bonitinha, assim, mais elegante, né, mais visual. No Windows 10 ela também tem até um emoji, tem uma carinha triste ali, feito com 2 pontos e um parênteses, mas já é bem pouco comum, tá? Já é bem pouco comum. Eu não lembro de ter visto uma tela azul da morte no Windows 10 ainda. O que é bem bacana, né? Porque mostra que o sistema operacional está se tornando cada vez mais maduro. Eu concordo com o que o Adalberto falou no chat ali. Realmente, a interface do Windows 95, ela
ela se tornou bem, ela se tornou não, ela era uma interface bem clean, era uma interface mais direta ao ponto, não que o usuário não pudesse estragar ela, tá, Adalberto? Ela tá zerada aqui, então não tem muito ícone, não tem programa instalado, não tem nada. Mas o usuário podia instalar novas coisas, podia encher aquela telinha inicial de ícones novos, podia colocar foto do que quisesse como papel de parede e tal. Então dava para o usuário estragar. E nessa época era um problema muito sério os vírus, tá? A proteção de vírus aí, não que nessa época ainda não era popular a internet, tá? A internet surgiu no Brasil, se eu não me engano, começou a se popularizar no Brasil, se eu não me engano, em 94, 95. Tá? Então, nessa época, ela estava gatinhando ainda, mas já começou a se tornar mais comum o uso do computador. Então, o pessoal já tinha computador na escola, já trocava programas por disquete, já havia mais essa troca de informação de um computador para o outro. E o Windows, nessa época, ele era totalmente despreparado, ele não sabia o que fazer com vírus. Então, a chance era, se você pegasse um disquete de uma escola, né, ou nessa época eram bem comuns as escolas de informática, onde você fazia curso, e sempre tinha os joguinhos, a galera copiava, levava no disquete para casa e tal. E nessa época os vírus eles acabaram se tornando um problema bem sério, bem grave, porque não existia proteção no sistema operacional. O sistema operacional, eu não estou nem falando, pessoal, não estou nem chegando ao ponto de falar que o sistema operacional não tinha proteção do tipo antivírus, como é o Windows Defender no Windows 10. Não, vamos antes disso. Os vírus eles podiam fazer, a partir do momento que eles infectassem a tua máquina, o que não era difícil, eles podiam fazer muita coisa. Eles podiam comer né, utilizar uma porcentagem grande do teu processador, eles podiam deixar muita coisa na tua memória, eles podiam deixar processando coisas em segundo plano para fazer tua máquina esquentar, eles podiam fazer muita coisa com a tua máquina, tá? Eles ainda não davam lucro, porque nessa época não existia o que fazer para dar lucro, tá? Então eles infectavam e corroíam as coisas, faziam você perder dados. Então eles faziam muita coisa. Depois que vieram os vírus que passaram a dar lucro, tá? Não sei se vocês já chegaram a pensar nisso, mas hoje existe tanto vírus no mundo aí, porque muitos vírus dão lucro. Tá? Existem vírus que adicionam mais propaganda na tua internet, existem vírus que mudam teu mecanismo de busca, existem vírus que põem teu computador para minerar Bitcoin, existem vírus que colocam teu computador em redes de zumbis ou de bots aí para processamento distribuído. Isso aí a galera consegue transformar em dinheiro. Então, hoje, né, naquela época a gente ainda não tinha um porquê fazer vírus se não fosse só pode dizer que o cara era foda e que conseguia infectar uma quantidade gigantesca de computadores. Mas a pessoa não tinha nem como saber quantos computadores ela infectou. Ela jogava o vírus e esperava que espalhasse. E depois tentava procurar numa revista ou numa página da internet informações dizendo, o vírus tal se tornou um vírus muito, né, infectou o mundo inteiro e tal. Mas fora inflar o seu próprio ego, não tinha muita coisa que os vírus podiam fazer, tá? Beleza? Alguma dúvida, galerinha? Não? Parei a apresentação aqui. Léo, nessa época, qual era a perspectiva de existência da Deep Web? Nessa época, a web era deep. Tá? Não existia uma internet ou uma rede fácil. Não existia Forchan, não existia os próprios. Primeiro que as páginas eram extremamente simples e a grande parte da internet nessa época não era baseada em páginas da internet, tá? Ele era muito mais voltada em mecanismos de comunicação estilo BBS ou fóruns
a cara da internet era outra, entende? Então, você acessava os servidores através de algumas formas de acesso e conseguia ver as coisas muito mais estilo terminal mesmo. Tá? Então você mandava ler as notícias, tinha uma lista de fóruns de notícias ou de postagens, e você ia lendo essas informações, mas você não tinha páginas e páginas, você não tinha mecanismos de busca. O mecanismo de busca antes do Google, e assim, hoje o Google é um mecanismo de busca universal e se tornou um padrão muito grande, mas porque ele mereceu, sabe? Antes disso, os mecanismos de busca eram muito básicos, tá? As pessoas, para conseguir buscar e encontrar coisas na internet, a pessoa tinha que ser muito boa mesmo. Era uma habilidade, era um skill aí a pessoa conseguir buscar nos mecanismos de busca e encontrar as coisas, tá? Porque não era fácil, você não tinha muita forma de comunicação. Depois eu passo para vocês alguns links aí para tentar demonstrar como eram essas comunicações, mas a internet era um território, né? Nessa época tudo aqui era mato, entende? A gente não tinha, a interface gráfica era muito pequena, era muito básica, as páginas elas não continham ou continham muito pouco elemento visual, tá? Porque imagine que, poxa, nessa época a internet 8K por segundo, 14K por segundo de velocidade máxima no modem. Então você baixava muito abaixo disso. Então você, para carregar uma página que quando tivesse uma imagenzinha pequenininha que fosse, você levava alguns segundos, tá? Você levava um tempo para isso. Para você acessar páginas somente texto você demorava, cruzando os dedos para torcendo que não caísse a conexão no meio do download daquela página. Então a perspectiva aí, a carinha da internet que nós temos hoje, ela surgiu muito depois disso. Então, Reuel, a partir de qual versão do Windows passou a se preocupar mais com o vírus? Com o Windows 98 e a popularização da comunicação entre computadores, a preocupação com o vírus se tornou mais real. Tá? Primeiro, os antivírus se tornaram algo mais forte. E aí nós temos duas vertentes muito grandes. A primeira é a proteção dentro do sistema operacional para se tornar algo mais forte, se tornar algo que se pegasse vírus não pudesse fazer tanto estrago. Tá? Há relatos naquela época de computadores que chegavam a estragar porque pegou vírus, entendeu? Porque colocava o processamento tão alto que o processador esquentava, assim, ia 100% e ficava muito quente e estragava com mais facilidade. Então, os vírus naquela época, quando você pegava um vírus pesado, você corria o risco de fazer um estrago muito grande no teu computador. Então, no Windows 98, a gente já começava a ver esses esforços da Microsoft para proteger o sistema operacional. Não para proteger de estragos quando pegasse vírus e para tentar fechar as brechas que o sistema operacional deixava que permitia a instalação. Só que nessa época eu não tinha atualização do sistema operacional. Não tinha, vou conectar e vou mandar o Windows 98 se atualizar. Não, a atualização você tinha que pegar o CD do Windows novo e mandar formatar e instalar. Tá? Mal você podia instalar por cima. Então, isso no Windows era muito problemático. Tá? Nessa época já existia antivírus pago e antivírus gratuito até também. Então, essa preocupação lateral de você também ter esse tipo de preocupação também já existia. Mas a preocupação de ter dentro do Windows um antivírus embutido, propriamente dito, surgiu no Windows 8, se eu não me engano. Numa atualização aí do Windows 8. Antes disso, já o Vista, o 7, eles já tinham uma preocupação de blindar melhor o núcleo do sistema operacional para evitar que, principalmente, que um programa pudesse interferir
nos arquivos dos outros programas. Tá? Porque nessa época, no Windows 98, um programa podia abrir o executável do outro programa e inserir código malicioso lá dentro. Então não existia proteção de arquivo. Não existia, olha, você deseja permitir que esse arquivo faça, que esse aplicativo faça essa função. Não. O aplicativo estava na tua máquina, você rodou ele, o teu computador era um jardim florido. Ele podia entrar e fazer o que quisesse. Tá? Inclusive editar os próprios arquivos do kernel do sistema operacional. Se o kernel, se esse arquivo, essa DLL ou esse executável do sistema operacional não estivesse rodando, o outro programa podia entrar lá e modificar ele, corromper ou colocar o código malicioso lá dentro. Tá? Então, isso era muito grave. Tá? Isso era muito problemático. E isso que o Linux sempre fez melhor. O kernel do Linux, esse sistema de ter um modo protegido e de que um aplicativo não podia interferir nem na memória, nem no espaço de disco do outro, o Linux sempre fez muito melhor. Tá? Por isso que o Linux praticamente não tem vírus até hoje. Tem gente que diz, o Linux não tem vírus porque não tem usuário, e aí muito pouca gente usa, não é um mercado para vírus. Não. O kernel do Linux sempre foi muito mais eficiente. Os primeiros vírus que surgiram, inclusive, foram abusando falhas de terceiros. Máquina virtual Java, máquina virtual do Flash. Então, não foi nem propriamente dito kernel do Linux. E o estrago sempre foi muito mais controlado. Tá? Isso desde as primeiras versões do Linux. Porque a visão, a forma com que o núcleo do sistema operacional foi construído sempre teve uma visão diferenciada, tá? E já o Windows, o Windows 95 usou a mesma base do Windows 3.1, o Windows 98 utilizou a mesma base de código do Windows 95, o Windows Millennium usou o mesmo código do Windows 98, o Windows Vista, se eu não me engano, usou uma grande parte também do código do Windows 98, Millennium, para daí, desculpe, nossa, pulei o Windows XP legal. O Windows XP também utilizou uma grande base de código do Windows 98. E aí depois do Windows Vista, que foi um fracasso geral, foi a primeira versão assim, onde a Microsoft realmente falou, não, vamos jogar esse código aqui fora e vamos começar do zero, porque esse modo que a gente fez o kernel do sistema operacional é muito vulnerável. Tá? E no Windows Vista isso começou a melhorar realmente, porque eles jogaram fora tudo e começaram do zero de novo. Tá? E aí foi um fracasso tremendo, e no Windows 7 eles conseguiram melhorar bastante o kernel do sistema operacional e foi uma versão do Windows que realmente foi boa e foi mais segura e teve mais assertividade nessa briga contra os vírus aí. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, tranquilo. Pessoal, então, encerramos por hoje. Deixa eu encerrar a gravação aqui. Deixei uma atividadezinha para vocês no Class. Entrem lá e respondam, por favor. Coisa rápida. Com relação aos comandos do DOS. Dei uma semana de prazo. E aí, na próxima semana, a gente continua esse nosso estudo da virtualização. Na próxima semana, eu quero instalar o VirtualBox na minha máquina e passar a vocês, né, mostrar a instalação do sistema operacional e a configuração inicial dele. Como a instalação vai ser algo demorado, eu vou fazer duas máquinas virtuais, uma durante a instalação, uma zerada para mim começar a instalação, e aí ele vai levar uma meia hora para copiar os arquivos. Para a gente não ficar esperando essa meia hora, eu vou criar outra máquina virtual com ele já recém-terminado a instalação, para a gente poder cortar, pular esse pedaço aí e mostrar depois da instalação como que isso funciona, tá? Quem tiver interesse, use tanto o PCJS lá para dar uma olhada nos outros sistemas, ou baixe e instale o VirtualBox, ele é bem legal. O VirtualBox funciona para muita coisa e é uma solução de virtualização muito, muito interessante, tá?
Obrigado pela presença, pessoal, obrigado pela atenção, espero que tenham gostado da aula, e até semana que vem. Estou interrompendo a gravação aqui.